Nessa videoaula nós vamos falar sobre o floema. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre o xilema. A partir desse momento, nós vamos focar nossa atenção no que acontece no floema. E para isso, nós vamos dar uma visão geral sobre o que é o floema, como se descobriu a existência desse tecido e falar um pouco sobre a sua anatomia. Lembrando sempre que quando a gente fala sobre o fluxo de água no sistema que envolve o solo, a planta e a atmosfera, que a água vai sempre se movimentar do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico de forma absolutamente espontânea. E esse gradiente decrescente de potencial hídrico, que é o responsável pelo fluxo de água, que vai desde as raízes até as folhas indo para a atmosfera. Isso nós já falamos quando nós estudamos o xilema. E se nós sabemos disso, que a água vai de baixo para cima, seguindo um gradiente decrescente de potencial hídrico, mas como que acontece o transporte das substâncias que são elaboradas nas folhas, por exemplo, e como que elas são transportadas para o resto da planta? E essa pergunta é que nós vamos responder ao longo dessas videoaulas sobre o floema. E os primeiros estudos surgiram lá no século XVII, com Marcello Malpighi, que era um italiano, e que ele estudava várias coisas, tanto na parte animal quanto na parte vegetal. E um dos estudos que Malpighi fez foi o estudo envolvendo o anelamento. E o que é o anelamento? No anelamento de troncos de árvores que tem um crescimento secundário, o que é feito é que você retira completamente a casca. Você faz cortes e você remove completamente a casca, como está mostrado nessa figura aqui também em cima, e aqui nesse esquema mostrando o anelamento sendo feito nesta árvore. Passado um determinado tempo, o que Malpighi observava? Ele observava que a planta continuava com a parte aérea funcionando normalmente, bem hidratada, sem problema nenhum. No entanto, o sistema radicular começava a morrer ao longo do tempo. É como se estivesse faltando alguma coisa para ele. E além disso, uma característica que ele sempre observava, que no primeiro momento, quando ele fazia o anelamento, a parte de cima e a parte de baixo desse anelamento na casca ficava igual. Mas passado um determinado tempo, que variava de planta para planta, ele começava a observar esse entumecimento nessa parte superior do anel, enquanto a parte inferior do anel continuava exatamente igual como era antes. E as conclusões que Malpighi tirou foram as seguintes. Primeiro, como a parte aérea continuava funcionando normalmente, já sabia que a existência do xilema, que a água era transportada pela parte interna do tronco. E por outro lado, alguma coisa era transportada da parte aérea para a parte de baixo, que se acumulava nessa região superior, que não tinha continuidade para baixo e que era importante para a manutenção da vida das raízes. E assim que começaram os estudos sobre o que era transportado da parte aérea para o sistema radicular e como que isso era feito. E nós já mostramos essa figura anteriormente. Se nós pegarmos um pé de girassol e fizermos um corte transversal e tirarmos um pedacinho dessa casca, é isso que nós vamos ver, esse esquema desenhado aqui do que nós iríamos observar numa lâmina preparada nessa região. E o nosso foco nessa aula de hoje é justamente o floema. É isso que nós vamos buscar entender agora um pouco da sua anatomia. E quando a gente pensa em floema, nós temos que nos lembrar que ele está espalhado por toda a planta, assim como o xilema, inclusive nas micronervuras que estão presentes nas folhas. E aqui nós temos representação de um feixe vascular. Aqui também nós temos representação de um feixe vascular. E ao lado do xilema, que é esse em vermelho, nós temos a presença do floema, que é esse em azul. Então ele está disperso ao longo de toda a folha e ao longo de todo o corpo da planta. E agora vamos falar um pouco sobre a anatomia do floema. Isso vai ser uma revisão rápida, porque vocês já viram isso em outra disciplina, como anatomia vegetal ou introdução à anatomia vegetal. Então nós vamos ser bastante sucintos aqui. E vocês podem fazer a complementação com a leitura que nós distribuímos para vocês ampliarem os conhecimentos nessa área. A primeira coisa que eu quero falar é que o floema é um tecido complexo. Assim como o xilema é um tecido complexo.
E quando a gente fala que um tecido é complexo, significa que ele é composto por vários tipos de células, não apenas um único tipo de célula. Então, no caso específico do floema, ele é composto por elementos do tubo crivado, células crivadas, células companheiras, células parenquimáticas, fibras, esclereídeos. Então, todos esses tipos celulares compõem o floema. Então, quando nós falamos de floema, nós estamos falando dessa mistura de tipos celulares. No entanto, nós vamos focar em alguns deles, principalmente nos elementos de tubo crivado e as células crivadas, que são justamente esses dois elementos, esses dois tipos celulares, que são conhecidos como elementos crivados, que são altamente diferenciados e são eles os responsáveis pelo transporte de substâncias através do floema. E eles são altamente diferenciados da mesma forma como os elementos de vaso e os traqueídeos nos xilemas são altamente diferenciados. No caso do xilema, nós já explicamos. O grau de diferenciação é tão elevado que leva a uma morte celular programada e só sobra a parede celular, ou seja, só sobra o apoplasto, naqueles elementos que fazem a condução da seiva xilemática. No caso do floema, eles também são altamente diferenciados, a tal ponto que eles perdem a sua capacidade de expressão gênica. Eles são anucleados, eles perdem um núcleo. Então todas as suas funções passam a ser controladas por células que são adjacentes a ele, que nós vamos falar já já sobre isso. Então esses elementos crivados, que são os elementos de tubos crivados e as células crivadas, são células que fazem o transporte da seiva floemática, que nós vamos entender exatamente o que é composto essa seiva floemática daqui a pouco, mas que apresenta um grau de diferenciação muitíssimo elevado, a tal ponto de nem sequer mais controlar o seu próprio metabolismo. Então vamos falar do primeiro tipo, que é o elemento de tubo crivado. A sua função primordial é o transporte da seiva floemática e está amplamente distribuído nas angiospermas. Ele apresenta algumas características. Não vou entrar em detalhes em todas elas, mas vou chamar a atenção apenas para alguns pontos. Primeiro, são células anucleadas, ou seja, elas não têm mais controle sobre a própria expressão gênica. Além disso, elas não têm vacúolo. Então, diferentemente de todos os outros tipos celulares, exceto os elementos de vaso e os traqueídeos, que são do xilema, todas as células vegetais têm vacúolo. Os elementos de tubo crivado não têm vacúolo. E também não tem a presença de ribossomos. Baseado nessas três características, a ausência de núcleo não tem expressão gênica. A ausência de vacúolo não faz acúmulo de absolutamente nada. E não tem ribossomos, não faz síntese proteica. Então ela gasta toda a sua energia, ela passa a sua vida inteira fazendo o transporte da seiva floemática. E aqui apresenta algumas outras características, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas são células alongadas e elas têm placas crivadas nas extremidades, que nós vamos ver já já quando mostrar a figura. E elas também apresentam essas proteínas P, que nós vamos falar só no final qual a sua funcionalidade no floema. E aqui mostrando um elemento de tubo crivado. O que eu quero chamar a atenção aqui é para a presença da placa crivada nas extremidades do elemento do tubo crivado. E aqui nós podemos ver num corte transversal nesse esquema as placas crivadas sendo representadas por essas estruturas. Então aqui está mostrando um elemento de tubo crivado. Vocês podem perceber, ele não tem núcleo, ele é anucleado, não tem tonoplasto, e aqui não dá para perceber, mas também não tem a presença de ribossomos. As células crivadas também têm a função de transporte da seiva floemática, mas elas estão mais presentes no grupo das gimnospermas. Mas elas têm as funções exatamente iguais às dos elementos do tubo crivado. E elas apresentam algumas características, como por exemplo, são muito semelhantes aos elementos do tubo crivado, porém, elas não têm a placa crivada e elas não têm as proteínas P, como os elementos do tubo crivado têm. Mas nós não vamos nos prender em muitos detalhes, porque nós vamos simplificar o nosso processo de entendimento. Um terceiro grupo são chamadas de células companheiras ou células albuminosas. As células companheiras
estão presentes nas angiospermas, onde nós temos elementos de tubo crivado. E as células albuminosas estão presentes na gimnosperma, onde nós temos as células crivadas, que fazem o transporte da seiva floemática. E essas células companheiras, elas são células que são nucleadas e elas têm muitas mitocôndrias, ou seja, ela tem expressão gênica e ela tem uma alta taxa metabólica. Ela produz muita energia através do processo respiratório. E além disso, ela tem uma vasta conexão via plasmodesmos com os elementos de tubo crivado ou as células crivadas, dependendo se nós estamos falando das angiospermas ou das gimnospermas. E na verdade existem diversos tipos de células companheiras que nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento. Mas o mais importante é o seguinte, é que ela desempenha funções cruciais. Primeiro, que ela está envolvido no transporte como um intermediário entre o que nós vamos ver que são as células-fonte, que são as células que produzem alguma coisa, e os elementos de tubo crivado ou as células crivadas. Ou seja, tudo que vai entrar nessas células que fazem o transporte da seiva floemática passa pelas células companheiras. Além disso, ela faz toda a síntese proteica e ela é a principal fonte de energia para esse sistema. Se vocês derem uma olhada nas disciplinas sobre anatomia vegetal ou introdução à anatomia vegetal, vocês vão ver que essas células coevoluíram e elas estão intimamente relacionadas metabolicamente falando. Então as células companheiras ou as células albuminosas, elas estão intimamente relacionadas com a funcionalidade dos elementos de tubo crivado ou as células crivadas. E elas controlam o que entra e sai nesses tipos celulares responsáveis pelo transporte da seiva floemática. E existem algumas diferenças, que nós já mencionamos algumas, entre os elementos de tubo crivado e as células crivadas que vocês podem ver nessa tabela que está nos slides que vocês têm acesso. Mas eu quero deixar bem claro que o nosso foco de agora em diante vão ser nos elementos de tubo crivado. Esse vai ser o nosso universo de trabalho. Vamos direcionar as nossas discussões para o que acontece no elemento tubo crivado e nas células companheiras que controlam o seu metabolismo e a sua funcionalidade. E aqui está mostrando uma lâmina, mostrando aqui a presença da placa crivada nessa região e aqui a outra mostrando a placa crivada nessa região. Então esta célula aqui e essa de baixo são os elementos de tubo crivado. Nessa prancha de micrografias, nessa letra B aqui, nós podemos visualizar um corte longitudinal, mostrando o elemento de tubo crivado, que foi representado aqui, mostrando essa região, que é a região das placas crivadas, aqui mostrando um outro elemento do tubo crivado, e aqui mostrando a célula companheira. E na letra D, se nós olharmos no corte transversal, nós podemos ver aqui o elemento do tubo crivado, e aqui mostrando a célula companheira, que vai controlar o seu metabolismo. E nessa letra C, é um detalhamento da placa crivada, mostrando essas pontuações que existem nas extremidades do elemento tubo crivado. Aqui uma outra representação deste lado direito, mostrando o elemento do tubo crivado e mostrando aqui a célula companheira. Vejam que no elemento tubo crivado é praticamente vazio, não tem vacúolo, não tem núcleo, não tem nenhuma dessas estruturas. Por outro lado, na célula companheira, uma enorme quantidade de mitocôndrias. Nós temos aqui um vacúolo bastante significativo e outras estruturas. E existem outros tipos celulares encontrados no floema, mas que nós não vamos entrar em detalhes sobre ele, que vocês podem estudar por conta própria. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!